Boa noite. Bem-vindos ao ciclo de conferências Tudo o que querias saber sobre, que pretende ser um espaço aberto de diálogo sobre diversos temas relacionados com a fé, com a religião ou até com outras religiões. De facto, estamos ainda a viver o tempo pascal, um tempo que nos chama à renovação. Mas para a renovação é preciso o pensar, o repensar, o questionar e até abrir novos horizontes. Abrir novos horizontes. É isso que esta iniciativa pretende fazer, ao trazer vários convidados para abordar as mais inquietantes questões da fé, as várias confissões da religião cristã e até outras religiões e a forma como elas podem contribuir para este nosso caminhar pascal. Este ciclo de conferências é promovido pelo SEGIL, o Secretariado Juvenil da Igreja Lusitana. E para aqueles que nos estiverem a ver e que sejam de outras confissões, a Igreja Lusitana é a Igreja Anglicana em Portugal. E assim arrancamos hoje com tudo o que querias saber sobre a ordenação feminina e a descoberta de uma vocação. Este não será o espaço para o debate teológico em torno desta questão, mas antes o espaço para acolhermos o testemunho de uma mulher que, ao longo do seu humilde caminhar espiritual, descobriu a vocação do ministério ordenado que hoje exerce. E assim damos as boas-vindas à Reverenda Ilma, a quem desde já agradecemos a participação para estrear este programa. Bem-vinda, Reverenda Ilma, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Mariana, obrigada ao Sigil e esperamos que seja mesmo um tempo de partilha, sobretudo, como acabaste de dizer, de uma vocação e de uma descoberta para servir ao Senhor. E começamos por apresentar esta nossa primeira convidada do ciclo de conferências, a Reverenda Ilma, nascida e criada no Brasil, foi ordenada diácona na Igreja Anglicana do Brasil e mais tarde, quando veio para Portugal, foi ordenada presbítera aqui na Igreja Lusitana. Assume ainda funções como arcipreste do Sul, ou seja, responsável pelas paróquias do Sul, e representante da Igreja Lusitana no Alto Comissariado para as Migrações. E talvez até o mais importante, pela sua veia pastoral e de serviço, a Reverenda Ilma é também pároca de duas paróquias que pastoreia de forma próxima, com amor e com enorme sentido de serviço e de missão. A Reverenda Ilma trabalha também de forma secular num lar de idosos. É um trabalho que a Reverenda Ilma diz ser uma extensão uma extensão pastoral, uma extensão da atividade que também faz aqui na igreja. E assim, Reverenda Ilma começava por lhe colocar a primeira questão. Vai fazer este mês 10 anos que a Reverenda Ilma integrou o Ministério Ordenado, mas esta caminhada de discernimento vocacional que a Reverenda Ilma foi fazendo durante a sua vida remonta a outras terras e a outros tempos, porque a Reverenda Ilma nasceu e foi criada por tradição familiar na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, conte-nos como é que começou assim esta sua caminhada espiritual e como é que foram os seus primeiros passos na fé e mais tarde também as responsabilidades que começou a assumir enquanto leiga na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu, desde criança, fui criada com a minha avó materna, que era cristã protestante, era presbiteriana, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a minha avó foi este norte na minha caminhada cristã. Desde a infância, nós fomos acostumados a frequentar a escola bíblica dominical, e mais tarde, na adolescência, queria fazer, na minha adolescência, a partir dos 13 anos, mais ou menos, aquilo deixou de fazer algum sentido, não é? Porque já não era tão criança, já não tinha que ir porque precisava ir, porque a avó levava, mas comecei a ter outros interesses, não é? E neste período dos 13 aos 16 anos, eu me afastei da igreja, digamos assim, e fui viver outras experiências, não do ponto de vista religioso, de frequentar nenhuma outra comunidade de fé, mas não era
não era mais aquela coisa da igreja, a igreja já não fazia assim tanto sentido, já não tinha tanto interesse, já não era assim tão criança, portanto, aquilo não deixa de ser um tanto interessante. Aos 16 anos, eu conheci um pastor baiano, e este pastor foi convidado para fazer uma série de conferências lá na minha igreja, na igreja que eu fui criada, digamos assim. E eu fui convidada, não é? Apesar de ter crescido ali naquela comunidade, fui convidada por um dos jovens da igreja, que agora já era adolescente, já tinha também na mesma faixa etária que eu, 16 anos, e ele diz assim: Ilma, vamos para a igreja, que esse final de semana vai ter uma série de conferências e eu acho que vai ser interessante. E eu, bom, por que não, não é? Então, aceitei aquele convite. E a verdade é que, quando eu entrei na igreja naquele domingo à tarde, as conferências tinham começado no sábado, era todo sábado, o domingo, manhã, tarde, e encerrava-se no domingo à noite. E eu, quando entrei para a segunda conferência do domingo à tarde, senti que Deus estava falando comigo de volta e senti que realmente era aquele o meu lugar e que aquele período dos 13 aos 16 anos em que eu tinha me afastado, não fazia nenhum sentido ficar longe, porque a igreja, ela estava dentro de mim e eu não tinha me apercebido disso quando achei que aquilo não fazia sentido. Portanto, voltar para a igreja para assistir esta conferência foi ali um divisor de águas, digamos, naquele tempo de afastamento e, e numa paixão que se acendeu no meu coração pelo desejo. Aquela palestra foi tão impactante para mim naquela tarde que eu disse, eu quero estudar para ensinar outras pessoas, né? Eu gostaria muito de estudar para ensinar outras pessoas. E ali, a partir dali, começou então um anseio meu de aprender mais sobre a Bíblia. Não era estudar naquela altura da vida, não era pensar em fazer seminário, até porque não era uma coisa presente na minha realidade, mas era simplesmente conhecer mais da Bíblia. Eu queria conhecer, porque conhecendo eu poderia ensinar a outras pessoas, num contexto de igreja presbiteriana, não é? Num contexto de missão, porque nós, na igreja presbiteriana, estávamos muito voltados para a missão, fazer missão, fazer missão tanto na sua comunidade, como fazer missão transcultural. E como eu tinha muita ligação com a minha família, e eu dizia sempre que a minha missão era na minha igreja, na minha paróquia. Eu não tinha a ideia de fazer missão em outro lugar. Eu dizia sempre que eu queria fazer missão em casa, por causa da ligação que eu tinha com a família. Não numa perspectiva de ordenação, lógico, porque eu venho de tradição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não reconhece as ordens femininas. As mulheres na Igreja Presbiteriana do Brasil não são ordenadas, portanto, não é daí, não é a partir deste tempo. Muito bem, a reverenda Ilma, depois deste seu primeiro caminhar na Igreja Presbiteriana, onde começou a crescer em idade e na fé, depois mais à frente começou também a assumir algumas funções enquanto leiga, mas também de responsabilidade na sua paróquia. Como é que foi também este período e como é que as pessoas a viam a si quando assumia essas responsabilidades na Igreja Presbiteriana? Bom, o primeiro contato que eu tive na questão da responsabilidade da igreja foi ainda no Instituto Bíblico. Eu fui fazer um curso de 3 anos de Bíblia e Educação Cristã, que era exatamente para este tal preparo missionário, sempre focando que a minha missão era na minha cidade, né? Então, quando nós fomos para esta cidade, eu saí do estado da Bahia e fui estudar em Pernambuco. Nós temos em Pernambuco, ainda da instituição Igreja Presbiteriana, um instituto que é chamado Instituto Bíblico do Norte. E fui, então, sair da Bahia para estudar neste colégio, que era um colégio interno, e neste tempo, de 85 a 87, nós começamos a desenvolver alguns trabalhos missionários em outras comunidades ali da imediação da escola, como professor de escola bíblica dominical, como professor
da classe de crianças, sempre nessa perspectiva de evangelização e missão. Muito bem, muito obrigada. Foi também na Igreja Presbiteriana que a Reverenda Ilma começou a orientar algumas orações da manhã e também a dar a palavra, e começou também a fazer este seu caminhar, mas a seguir a isto segue-se a sua participação e o seu conhecimento da Igreja Anglicana no Brasil. Como é que se deu esta descoberta da Igreja Anglicana no Brasil e também como é que foi o seu caminhar espiritual nesses anos? Bem, até o ano 2000, eu estava na Igreja Presbiteriana, não é? Fui casada com um pastor presbiteriano, e ainda neste tempo, na Igreja Presbiteriana, a esposa do pastor não tem nome, ela é chamada de mulher sem nome, embora ela exerça muitas funções dentro da igreja. E eu, como esposa de pastor, naquela altura, tinha várias funções, e uma das principais funções, digamos assim, da esposa de pastor era ser presidente do departamento de senhoras, não é? Portanto, neste departamento de senhoras, e nós tivemos a oportunidade de participar de várias igrejas em vários estados do Brasil, eu já tinha vindo de uma igreja, de uma plantação de uma igreja no Mato Grosso do Sul, e depois retornamos para o Rio de Janeiro, fomos trabalhar numa outra igreja também presbiteriana, e na ausência do pastor da igreja, eu assumia o púlpito, digamos assim, o que era bastante invulgar para a igreja presbiteriana. Uma mulher assumir o púlpito era mesmo algo interessante, mas com algumas restrições. E eu não tinha tanta restrição porque o conselho da igreja acabava liberando, quando o pastor viajava, o conselho liberava para que eu assumisse, uma vez que eles sabiam que eu tinha alguma formação, ou que eu tinha formação. E o que me chamava a atenção nesse tempo era que, quando o pastor viajava, as pessoas perguntavam para mim, quando eu assumia o púlpito, não é? Fazia normalmente a pregação do domingo, e passava-se algum tempo, então algumas pessoas da igreja vinham me perguntar: olha, quando é que o pastor vai viajar outra vez para você voltar a pregar? E eu dizia: não sei, e não tenho a menor ideia de quando é que isso vai acontecer outra vez. Então comecei a perceber, de alguma maneira, que Deus me havia dado um dom, que era o dom da palavra, não é? Havia ali qualquer coisa que chegava no coração das pessoas. As pessoas se sentiam alimentadas e elas queriam ouvir mais, embora eu fosse assumir o papel, fosse fazer a reflexão, ou o sermão, como a gente costuma dizer, numa de suprir uma necessidade, digamos assim, não é? Os presbíteros da igreja sabiam e colocavam sempre para cima de mim a responsabilidade, e eu confesso que era algo que me dava imenso prazer, porque o feedback que eu tinha das pessoas da igreja era muito positivo. Portanto, isso foi um tempo muito bom, apesar de não assumir nenhum papel de liderança no sentido do pastorado, porque não havia este reconhecimento. Então, foi ainda na Igreja Presbiteriana, que não tinha ordenação feminina, que talvez até teve os primeiros sinais da sua vocação, também pelo feedback que as pessoas lhe faziam chegar. Mas, depois disto, a Reverenda Ilma teve um convite, assim, invulgar, para participar numa oração, que foi onde tomou conhecimento com a Igreja Anglicana no Brasil, e como é que se deu depois também o seu caminhar na Igreja Anglicana? Sim, mesmo antes de chegar a este convite, eu tive um professor no seminário, e este professor me disse uma coisa muito interessante, numa das apresentações que nós fomos fazer de um trabalho. Ele virou para mim e disse assim: você está na igreja errada, Ilmo, você nasceu para ser pastora e você nunca vai ser ordenada nesta igreja, portanto, este não é o seu lugar. E ele ainda diz assim: eu espero que eles não me ouçam, porque senão eu tenho o meu emprego a prêmio, né? E eu achei aquilo, assim, para um professor de uma instituição como aquela, chegar para mim e dizer: você não nasceu para ser mulher de pastor, você nasceu para ser pastora,
num primeiro momento foi um bocado assim assustador, porque eu nunca tive o anseio de ser pastora, digamos assim. Eu não, a ordenação dentro daquele contexto presbiteriano nunca tenha sido algo que eu tenha almejado, não é? Mas eu sabia, no fundo, que havia em mim algo que Deus estava usando e queria usar para comunicar o evangelho da graça às pessoas. Eu não sabia era os caminhos que Deus iria traçar para que isto pudesse acontecer de forma ordenada, não é? No caso do ministério. E aí, respondendo a sua pergunta com relação ao convite, realmente aconteceu no final do ano de 2002. Infelizmente, a vida da gente tem caminhos e percursos que às vezes independem de nós e da nossa vontade, não é? Eu fiquei divorciada e quando voltei de Brasília para Pernambuco, eu conheci um casal que fazia parte da igreja anglicana. Este casal morava na praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, e um dia essa senhora tinha salão de beleza e ela me chamou para ir para uma reunião de oração na casa dela. Eu tinha voltado de Brasília para Pernambuco há pouco tempo, não estava, fui à igreja presbiteriana uma vez ou duas, mas senti que ali havia uma estranheza, na verdade, por parte da própria comunidade em me receber de volta, por conta de toda aquela situação, não é? E disse a Deus que eu não sabia viver desviada, que eu precisava de uma comunidade, porque eu não tinha nascido para viver fora da comunhão. E este convite da minha amiga Vitória, que é uma pessoa a quem eu estimo muito, veio como uma resposta de Deus para aquele meu anseio em oração, dentro de um autocarro, enquanto voltava da igreja presbiteriana, depois de ter vivido assim esta angústia. Este convite da Vitória veio como uma resposta de Deus, né? E eu fui para esta reunião de oração, que era somente a família e mais duas pessoas da comunidade, e eu então senti-me como se estivesse numa igreja repleta, porque eu me senti completamente abraçada naquela casa humilde, com 5 ou 7 pessoas para orar, numa igreja que eu não fazia ideia do que era, do que seria, porque quando a gente estuda no seminário, a gente tem pinceladas de outras denominações, de outras religiões, mas a gente foca em estudar a nossa igreja. Portanto, anglicanismo, para mim, era algo completamente desconhecido, eu não fazia ideia do que era. Mas a verdade é que eu me apaixonei por aquilo, por aquela pequena reunião de oração, por aquela família, e a partir de então veio o segundo convite, o terceiro, e num dia, num sábado, talvez um mês depois, eu conheci o pastor daquela comunidade. E esse pastor chega para mim, a Vitória já tinha falado de mim para ele, que eu estava frequentando o grupo de oração e tal, e eu recebi um abraço assim que cura, digamos. Alguém disse que os abraços curam, e aquele dia o abraço do pastor Fernando Acosta, e eu quero mesmo citar o nome dele, porque foi uma pessoa que teve uma importância muito grande no meu caminhar anglicano no Brasil. Aquele abraço do pastor Fernando Acosta curou-me completamente. E ele só me disse o seguinte: eu não te conheço, não conheço a tua história, não sei quem você é, mas há lugar para ti nesta igreja. E era talvez tudo que eu precisasse ouvir, porque eu precisava voltar a fazer parte de uma comunidade. E ali nós começamos um trabalho, eu comecei a frequentar aquilo com mais assiduidade, nós começamos a fazer um trabalho de evangelização, nós visitávamos todas as casas ali da praia, nós íamos fazendo convite às pessoas para irem orar na casa durante a semana, e depois de algum tempo nós tivemos que conseguir a associação dos moradores daquela praia, porque a casa da minha amiga já não cabia as pessoas que vinham orar conosco. Depois de mais algum tempo, a associação já não cabia, nós tivemos que arrumar outra associação, e ao fim de algum tempo nós conseguimos plantar uma igreja, e para a graça de Deus, essa igreja ainda está ali em Gaibu, firme, hoje chamada Paróquia Jesus de Nazaré,
e da qual eu tive o privilégio de batizar a minha neta agora em janeiro, em fevereiro, quando fui ao Brasil. Portanto, este caminhar na igreja anglicana foi algo assim, de uma resposta de oração, e eu penso, a minha vida toda tem sido pautada mesmo pela oração e por este cuidado que Deus vai demonstrando comigo ao longo da minha caminhada. Esta história que a Reverenda Ilma nos deixa permite-nos ver de forma realmente mais clara o papel que as outras pessoas podem ter no nosso próprio discernimento vocacional e até como as outras pessoas podem ver coisas que nós próprios às vezes nem temos capacidade de ver, e sublinho aqui a importância do convite. A Reverenda Ilma já contou 2 histórias de 2 convites que realmente foram fulcrais para o retomar ao seu caminho, ao caminho que a trouxe aqui hoje. O primeiro convite de quando era adolescente, tinha 16 anos, e a convidaram para retomar a igreja presbiteriana, e também depois o outro convite deste casal amigo para quando estava a precisar e quando estava sem igreja, para frequentar a igreja anglicana. E é realmente interessante perceber como o poder do convite pode fazer outros retomarem ao caminho e ao caminho de discernimento vocacional que a trouxe aqui hoje. E continuando, Reverenda Ilma, na história que me estava a contar do seu caminho, na descoberta da sua vocação, depois de ter integrado a Igreja Anglicana, a Reverenda Ilma fez o seminário, mas fez o seminário sem ter intenção de ir para o Ministério Ordenado. Sim, eu fui fazer seminário anglicano, curiosamente, porque quando eu saí da igreja presbiteriana neste tempo, eu fui acolhida, digamos assim, pela comunidade da igreja anglicana. Eu comecei a receber uma enorme quantidade de críticas, porque era que eu estava naquela igreja, que eu, com todo o conhecimento bíblico que tinha, como era que eu estava a viver e a estar comungando numa igreja em que os homens, os pastores, vestiam-se como padres, não é? Em que as velas eram acesas no altar, em que a liturgia era completamente diferente da igreja presbiteriana. As pessoas diziam: eu não entendo, Ilma, como é que tu podes estar numa igreja como esta? E como eu disse anteriormente, quando nós fazemos seminário na nossa denominação, nós estudamos apenas acerca da nossa denominação. Portanto, eu fui procurar o seminário anglicano. Eu digo, bom, se eu já me senti totalmente acolhida nesta igreja, mas eu não conheço nada acerca da igreja, eu quero conhecer que igreja é esta. E aí eu conheci uma colega que hoje é colega de ministério, chamada Rosimeire Cunha, e conheci o reitor do seminário e coloquei para ele esta necessidade. Eu queria conhecer a igreja, eu queria saber que igreja era esta, que tinha me fascinado, não é? E que eu não conhecia nada acerca dela, nem sabia o que era, não sabia por que as pessoas eram tão alegres, por que elas eram tão felizes, por que elas abraçavam a gente daquela maneira que a gente não queria sair de perto. E foi então que eu comecei a fazer o seminário anglicano, né? E neste tempo de seminário, eu tive uma interpelação de um professor, que foi muito importante para mim, porque naquela altura eu ainda não tinha nenhuma visão de ministério ordenado. Eu sabia que eu queria estar trabalhando com a igreja. E este professor, então, ele diz assim: por que é que estão aqui? Não é? Por que é que estão aqui? E esta pergunta, mas por que é que eu estou aqui? Eu respondi, ora, porque eu quero saber o que é a igreja. Mas a seguir a esta pergunta, ele vai e coloca: já pensaram que Deus pode vos estar a chamar para o ministério ordenado? E aquilo foi extremamente intenso. Já pensaram vocês, todos os que aqui estão, porque nós tínhamos lá médicos, professores, talvez nenhum de nós que estivesse ali estivesse em busca do ministério ordenado, estivesse em busca de mais conhecimento acerca da própria igreja, né? Já pensaram que Deus vos pode estar a chamar para o ministério ordenado? E deu-nos um documento, um questionário, para que a gente pudesse preencher aquele questionário, não é? E dentre aquele questionário era: se chegar à conclusão que Deus lhe está a chamar para o ministério ordenado, seria ordenada, faria uma ordenação do diaconato permanente, avançaria para o presbiterato,
E eu, na altura, levei aquilo para casa e disse, olha, professor, depois eu trago. E demorei algum tempo para entregar o meu questionário, porque quando chegava ali entre diaconato permanente e presbiterato, eu dizia assim, e agora, o que é que eu vou dizer? Se me perguntar se eu quero continuar este trabalho e se eu quero ter algum reconhecimento do trabalho que eu estou fazendo, eu vou dizer que sim, porque eu me vejo dentro deste contexto, não é? Do contexto também da necessidade de estar. Eu estava numa área em que nós não tínhamos assim tanta assistência pastoral. E quando eu fui para o seminário, eu chamei o deão da catedral onde eu trabalhava com ele e disse que eu desejava, ainda enquanto ministra leiga, que era uma função, digamos assim, que era dado a algumas pessoas que se destacavam em alguma atividade na igreja para desenvolver algum trabalho. E eu então chamei este deão e disse, olha, eu queria começar um campo missionário, digamos assim, ali mesmo, já na outra cidade, porque eu tinha saído da praia de Gaibu, estava em Cabo de Santo Agostinho, a igreja, a paróquia já tinha sido instituída, e eu então comecei um trabalho missionário, e este ponto missionário, nós intitulamos de ponto missionário, e nós demos aquele nome de ponto missionário Betel, não é? Porque eu entendia que Betel era a casa de Deus, e casa de Deus é lugar de acolhida. E foi na igreja anglicana que eu me senti muito acolhida. Portanto, eu queria criar um espaço onde as pessoas entrassem, independente da história que elas trouxessem consigo, e que elas sentissem que ali era Betel, que ali era lugar de acolhida. Independente de se as mulheres eram ordenadas ou não, independente de se a igreja acolhia pessoas que estavam à margem da sociedade ou não. A igreja era uma igreja inclusiva, era uma igreja que tinha um olhar para aqueles que estavam, digamos assim, à margem da sociedade, e por isso Betel fazia todo sentido para mim. E nós criamos aquele ponto missionário, e chegamos até ali uma média de 35 pessoas, enquanto ministra pastoral, não é? Enquanto ministra leiga, e aquele trabalho começou a crescer e as pessoas então começaram a questionar: "Ô Ilma, por que é que tu é ministra leiga, se nós temos aqui já uma comunidade formada e temos que ficar à mercê que venha um presbítero de Recife para fazer a administração?" E também foi a partir desta necessidade que nós começamos a colocar para o bispo da igreja na altura que as pessoas precisavam de um acompanhamento maior, porque havia ali uma necessidade de um apoio pastoral na administração da comunhão, não era apenas a pregação, porque as pessoas queriam ser acolhidas também para a comunhão. E foi a partir daí, desta necessidade, que foi surgindo, talvez de forma... Aí eu comecei a me envolver mesmo, e neste tempo eu dei a resposta para aquele professor que, se Deus estava mesmo me chamando para o ministério ordenado, eu não estaria, então, apenas disponível para o diaconato permanente, mas que eu avançaria para uma ordenação presbiteral, se assim o senhor entendesse que eu estava apta para fazê-lo. E no longo do caminho, Deus foi então confirmando isto. Então, Desculpa. diga. Não, eu ia dizer, ia completar. E este ano, no dia 15 de maio, completam 10 anos da minha ordenação diaconal. E nós somos ordenados presbíteros, mas nunca vamos deixar de ser diáconos, porque continuamos a servir a Deus, não é? Servindo a igreja. Portanto, é uma década de história, mas eu costumo dizer que a minha vida pastoral começou em 87, desde 1987, digamos. Mas com o reconhecimento das ordens, tem 10 anos de diaconato. A Reverenda Ilma tem um percurso e uma história, eu acho que muito peculiar naquilo que é a descoberta da vocação para o ministério ordenado, porque realmente nunca o procurou. E a Reverenda Ilma repete isso várias vezes, nunca o procurou, também nunca teve essa ambição.
mas realmente foi tendo vários sinais e foram sendo algumas pessoas que foram aparecendo nas suas vidas, desde os paroquianos da igreja presbiteriana que perguntavam quando é que o seu marido ia viajar, ao professor que dizia que a reverenda Ilma era uma pastora mesmo sem saber, ou até agora aos paroquianos deste ponto missionário que a desafiavam a dar o passo à frente quando a reverenda Ilma também ainda não conseguia ver esse caminho para si. Então, falando aqui daquilo que é a dificuldade muitas vezes nós percebermos qual é o nosso caminho e de encontrarmos qual é a nossa vocação, eu penso que a reverenda Ilma foi encontrando muitas vezes noutras pessoas, mas de que outras formas é que nós podemos descobrir qual é a nossa vocação? O que é que a reverenda Ilma diria aos jovens de hoje em dia que estão a tentar perceber qual é a sua vocação, seja para o ministério ordenado ou outra? Nesse tempo, Mariana, em que nós estamos vivendo, em que digamos, as ambições seculares são talvez tão mais fascinantes e atrativas do que o serviço na igreja, porque servir a igreja, seja de forma ordenada ou não, requer muita renúncia de nós, não é? E os jovens de hoje, neste mundo em que nós vivemos, de capitalismo, da essência do ter coisas, do conquistar coisas, do conquistar espaço, viver esse anseio, digamos assim, da ordenação, do ministério ordenado, para muitos jovens, talvez seja algo que está assim num cantinho lá do coração. Talvez porque os pais pensem assim, eu não criei meu filho para ser um pastor, ora bem, mas eu quero que o meu filho seja um doutor, eu quero que ele tenha uma carreira de sucesso, eu quero que ele seja uma pessoa bem-sucedida, não é? E me parece que ser pastor para muitos familiares não é algo que possa tornar alguém bem-sucedido, porque se a pessoa estiver achando que vai conquistar uma grande fortuna enquanto pastor, é uma ilusão, porque nós somos chamados para servir, não é? E Deus vai acrescentando, né, no nosso dia a dia o suprimento das nossas necessidades. Eu diria para os jovens que estão talvez aí dentro do seu coração, será que Deus está me chamando? Será que é isso mesmo que eu quero? Ouça lá no coração aquilo que Deus está tentando lhe dizer. Tente perceber os sinais através de outras pessoas. Às vezes Deus usa uma pessoa para dar uma palavra e esta palavra cai assim como uma luva no coração da gente. Só que nós temos que estar atentos, não é? E estar atentos hoje agora nesse momento em que nós estamos vivendo este confinamento, talvez seja fácil perceber sinais. Mas se nós regressarmos um bocadinho para dezembro, digamos assim, que ainda não tínhamos toda esta confusão do confinamento, da obrigação de estar em casa, de nós estarmos voltados um bocado para nós mesmos, talvez a gente pense hoje, como é que Deus pode me estar a falar? Deus pode estar a falar, talvez da maneira que você nem sequer se dê conta, mas Ele está querendo dizer no teu coração. Você vai começar a perceber, as pessoas vão dando sinais de que Deus está te querendo levantar, como um jovem missionário, como um jovem pastor. E hoje, mais do que nunca, ouvir a voz de Deus e dar ouvidos à sua voz, no meio de tantos ruídos que a gente tem ouvido aí fora, é imprescindível para que nós possamos disponibilizar o nosso coração. Primeiro ponto, para mim, o que é mais importante é disponibilizar o coração para aquilo que Deus quer fazer. Se nós compreendermos que Deus nos quer usar, apesar de sermos tão frágeis, apesar de sermos tão incapazes, e se nós disponibilizarmos o nosso coração, como fez Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus vai nos dar sinais que vão ser tão fáceis de perceber que ninguém nos poderá contrariar em relação a esta entrega. Não haverá identificação de sinais de Deus para um chamado de um ministério ordenado se não houver entrega no coração.
Obrigada, Reverenda Ilma, pela mensagem que nos deixa. Antes de avançarmos para a próxima questão, relembrava só que no final desta entrevista vamos ter um espaço de 30 minutos para perguntas e respostas, que a Reverenda Ilma vai poder responder às perguntas que quiserem deixar sobre a experiência da Reverenda Ilma, ou até questões que tenham e que vos inquietem, portanto estejam à vontade, vamos criar este espaço de diálogo aberto também, e por isso podem começar a usar as caixas de comentários do Facebook e podem começar a deixar as vossas perguntas, no final teremos um espaço para isso. Eu deixava-lhe outra questão, Reverenda Ilma, também no seguimento do que estava a dizer, sobre a dificuldade que é percebermos qual é a nossa vocação, que pode não ser para o Ministério Ordenado e muitas vezes não é, mas a verdade é que se tem dito ultimamente muito que está a haver uma grande crise vocacional para o Ministério Ordenado. E isto tem acontecido ao nível das várias igrejas, das várias confissões religiosas. Mas ainda assim, Reverenda Ilma, nós conseguimos ver que mesmo dentro das igrejas que prevêem a ordenação feminina, ainda assim vemos que tendencialmente o clero é composto por mais homens do que mulheres. A Reverenda Ilma acha que nesta crise vocacional, porque continua também a haver menos mulheres do que homens? Será que as mulheres não sentem esta vocação no seu coração? Será por que motivo? Eu não acredito que seja porque as mulheres não sentem este desejo ou esta vocação. Eu acho que nós vivemos num contexto em que a figura do homem sempre foi e sempre será o papel principal, não é, da sociedade. E a mulher, apesar de ter conquistado ainda tanto espaço, há muito ainda para conquistar. Não é só na sociedade que a mulher ainda precisa conquistar muito, mas também na igreja. Nós ainda temos, dentro das igrejas, mesmo aquelas que são favoráveis à ordenação feminina, algumas restrições. E essas restrições, de certo modo, vão inibindo as vocações de serem colocadas em evidência. Não diria que esta crise de vocação está ligada muito mais à questão do secularismo. As pessoas buscam a sua realização pessoal no secular e às vezes a gente esquece que Deus pode nos estar a chamar para fazer um trabalho secular sem deixar de ser espiritual, porque nós podemos fazer esta ligação da nossa realização pessoal e da nossa vida ministerial. Não dá para ser pastor dentro da igreja e professor fora da igreja. Eu tenho que ser pastor, professor, ou tenho que ser professor, pastor. Por exemplo, eu tenho a minha experiência no caso da geriatria, por exemplo. Eu faço um trabalho geriátrico, mas eu não posso apenas me colocar como cuidadora de idosos, eu sou pastora cuidadora, não é? E eu posso conciliar perfeitamente esse trabalho, porque no momento em que eu me coloco diante de Deus para ser toque de Deus na vida de outras pessoas, eu não posso sair da igreja, tirei os meus paramentos, agora vou vestir a minha farda de cuidadora e vou ter uma outra postura com aquelas pessoas que estão à mercê dos meus cuidados. Se nós conseguirmos compreender que a nossa vida, tanto do ponto de vista ministerial como secular, pode caminhar junto, a gente vai perceber que Deus talvez esteja querendo falar com muita gente que está em busca de grandes títulos, ou de grandes doutoramentos, ou de grandes conquistas seculares, quando esses podem ser grandes pastores, grandes homens e grandes mulheres de Deus que estão a serem despontados, ou que por alguma razão, ou por medo, ou por não aceitação deste chamado de Deus, de serem instituídos, de serem colocados a serviço do ministério do reino de Deus. Portanto, não diria que é a crise, eu não diria que estamos em tempo de crise vocacional, eu acho que a questão mesmo está voltada para a questão do secularismo, e talvez se nós pudermos tentar desconstruir esta ideia de que eu sou advogado, mas não posso ser pastor, nós vamos focar naquilo que nos é mais rentável em termos financeiros,
quando, na verdade, Deus pode estar querendo usar um doutor, advogado, pastor, não apenas para defender vidas, mas para salvar outras vidas, para levar vidas ao conhecimento de Deus. Reverenda Ilma levanta aqui esta questão do secularismo, e eu realmente percebo como é difícil, e também aqui para os jovens, como é difícil nós levarmos a nossa vida religiosa e a nossa fé para fora das paredes da igreja, não é? Muitas vezes fazemos-la aos domingos, nos cultos, nas missas, ou até nos grupos de jovens que frequentamos, ou noutros grupos pontuais e particulares, mas realmente tendemos a sentir essa dificuldade de levar aquilo que é a nossa fé e a nossa espiritualidade para outros mundos. Mas para além deste problema do secularismo que a Reverenda Ilma levantou, eu gostava de lhe trazer uma outra questão, que é também o problema da polarização. Tenho visto que também é algo que tem acontecido, e também ao nível dos jovens, a polarização nas ideologias, nas opiniões e, por inerência, também nas confissões religiosas. Vemos que é difícil de aceitar o ecumenismo sendo a relação das várias confissões religiosas cristãs, é difícil de aceitar, e tendemos muitas vezes a defender o que é nosso, a defender o nosso ponto de vista e a nossa ideologia, e chegar às outras confissões, chegar às outras ideologias, está a ficar cada vez mais difícil. E eu gostava de lhe fazer uma pergunta, porque a Reverenda Ilma tem muito para nos ensinar ao nível do ecumenismo, com a sua história, porque começou na Igreja Presbiteriana do Brasil, depois na Igreja Anglicana do Brasil e agora na Igreja Anglicana em Portugal, que ainda que façam parte da mesma comunhão anglicana, diferem em alguns aspectos, também pela própria cultura da população e dos fiéis. Então a Reverenda Ilma foi vivendo esta mesma fé em vários templos, em várias casas, com vários ritos. E como é que nos pode ensinar? Como é que a Reverenda Ilma consegue conhecer o mesmo Deus em igrejas com tradições tão distintas? Não é fácil fazer desconstruções, não é? De ensinamentos que estão ali sedimentados no coração. E o ecumenismo não era algo que fazia parte, ou que talvez hoje não sei, mas estando ausente já há tanto tempo, acredito que continue não fazendo parte da prática das igrejas presbiterianas, pelo menos não a Igreja Presbiteriana do Brasil. Havia ali nós éramos muito voltados para dentro de nós próprios. Portanto, eu nunca tive nenhuma vivência ecumênica enquanto presbiteriana. Muito pelo contrário, havia sempre era uma crítica, digamos assim, que o ecumenismo não era de Deus, que os crentes não podiam se misturar, ou seja, havia sempre aquele preconceito de que não, há misturas que não se deve fazer. E foi na igreja anglicana, não é? Foi na igreja anglicana do Brasil, numa capela em Gaibu, na praia de Santo Agostinho. E também aí volta, os convites foram algo que sempre me perseguiram ou que me acompanharam, digamos assim, os convites para participar de reuniões, de grupos, de orações e tal. E a minha primeira experiência ecumênica, eu diria que se deu numa reunião de oração de um grupo carismático da Igreja Católica Romana. E este grupo se reunia em casas também, portanto, para mim, as reuniões em casa têm assim um valor muito grande, para além da intimidade, do conhecimento e da partilha, esta troca de experiências, né? E, portanto, este grupo ecumênico da igreja carismática convidou-me numa daquelas reuniões de oração em casa, então eles me convidaram para participar deste estudo bíblico. E eu fui, participei, e para minha surpresa, aquelas pessoas da Igreja Católica Romana, digamos assim, eram tão crentes quanto eu, não é? E eu fiquei, meu Deus, como é que eles falam do Espírito Santo? Porque assim, eu pensava que só eu, como presbiteriana, era que falava do Espírito Santo, que só eu era que tinha conhecimento do Espírito Santo. E, no entanto, os meus irmãos carismáticos, que eu não os conhecia de lado nenhum, estavam ali orando, clamando pela unção do Espírito Santo, e eu dizia assim, mas gente, como é que isto pode ser? Não é?
E fui uma vez, fui duas, fui três, fui quatro, e na quinta vez eu já estava a ministrar um estudo bíblico numa capela de uma igreja católica, na praia, e aquela capela tinha tanta gente, mas tinha tanta gente lá dentro, que eu fiquei assim muito surpresa com a reação, não é, daquelas pessoas em estarem recebendo uma mulher para estar ministrando para eles. E naquele dia eu pude perceber que eu não estava fazendo nada diferente daquelas pessoas. Eu estava ali para adorar um Deus que era o mesmo Deus delas. Eu estava ali para falar de um Deus que também era o Deus delas. E ali, para mim, descortinou-se rompeu-se um véu que talvez há 30, 40 anos eu carregasse comigo e que eu nem sequer sabia que era tão bonito celebrar junto, comungar junto, partilhar junto com aqueles irmãos que eram também filhos de Deus e que também tinham um único anseio. Ao fim, nós percebemos que todos queríamos o mesmo, que era evangelizar, que era orar, que era a unção do Espírito Santo sobre nós, porque o que nós queríamos mesmo era ser luz do mundo e sal da terra. E foi uma experiência espetacular. E aí, todas as vezes que eu estava andando pela praia, eu encontrava pessoas que estiveram presentes naquele estudo e elas perguntavam: olha, quando é que vai lá dar outro estudo daquele para a gente? Não esqueci daquela mensagem que você trouxe, e eu que já nem me lembrava o que era que tinha dito, as pessoas acabavam me dizendo exatamente tudo que eu tinha dito naquela noite. Portanto, foi um tempo assim muito rico para mim. E foi mais uma razão para que eu continuasse ainda mais apaixonada pela igreja anglicana, porque foi ali, naquela igreja, que Deus abriu portas para que eu pudesse perceber que nós podemos adorar juntos aqueles que têm uma bandeira diferente da nossa, mas que têm o mesmo Deus e que servem ao mesmo Deus. E afinal, a palavra diz que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Este Obrigada. caminho ecumênico foi algo assim muito rico na minha caminhada. Realmente a fé no mesmo Deus ultrapassa as fronteiras e as barreiras da doutrina e das ideologias. E obrigada por nos trazer isso outra vez. E se lhe parecer bem, então agora responderíamos às perguntas que nos têm vindo a chegar do público. E fazia-lhe a primeira questão de Márcio Moraes, um membro aqui da nossa igreja que frequenta a Catedral em São Paulo, que faz uma pergunta em estilo de uma provocação, mas diz que é uma boa provocação. A Igreja Lusitana possui presbíteras, de facto, mas caso houvesse necessidade de mais um bispo para a Igreja em Portugal, você ou outra mulher poderia se candidatar a bispo, ao episcopado? E qual é que é a sua opinião sobre este tema canónico? Na Igreja Lusitana, pelo conhecimento que eu tenho, as mulheres, não há esta abertura neste momento, a não ser que isto vá ser estudado em sínodo, não é? Mas até este momento a mulher só chega até o presbiterato. Portanto, não seria, eu não teria como dar uma resposta. Estaria disponível, isto é algo que só o Senhor é quem sabe, não é? Mas na Igreja Lusitana, as mulheres, o que foi quando a Igreja aprovou a ordenação feminina, seria diáconas e presbíteras. A eleição para uma bispa não está em cima da mesa neste momento na Igreja Lusitana. Isso seria coisas para o futuro, mas passaria ainda por N questões e o sínodo da Igreja é quem decide esse tipo de situação. De facto, na Igreja Lusitana ainda não houve esse exemplo, também ainda não houve essa necessidade, mas ao nível da comunhão anglicana já se vê muitas mulheres em vários países a chegar ao episcopado e, portanto, tem sido também essa a tendência ao nível das várias igrejas da comunhão anglicana pelo mundo. E deixava-lhe aqui outra questão que nos chega da Helena Pina Cabral, também membro da nossa igreja, que pergunta: gostava de saber até que ponto o facto de ser mulher e ser mãe trouxe riqueza, por um lado, e trouxe também dificuldades acrescidas, por outro, ao exercício do seu ministério. No meu caso,
eu tenho 4 filhas. E essas minhas filhas, Deus deu-me filhas biológicas e deu-me filha do coração, digamos assim. Então, eu tenho hoje uma filha biológica, tive um filho biológico que também o Senhor levou, e tenho 3 filhas adotivas. Uma delas, desde a gestação, digamos assim, desde a gestação, que ela já ia ser minha, não é? Porque eu já tinha escolhido adotar. E elas cresceram junto neste contexto de igreja, primeiro na igreja presbiteriana, depois comigo na igreja anglicana. Portanto, este papel de mãe, de mulher, de pastora, digamos assim, para mim foi sempre não foi difícil, porque as minhas filhas elas tiveram desde muito cedo aquilo que eu recebi da minha avó, eu tentei passar para elas, no sentido de amar a Deus, de procurar ser alguém que busque na vida aquilo que é importante, mas que o mais importante que elas podem vir a ter é essa relação com Deus e, portanto, na minha caminhada de mãe e de mulher, todo o meu projeto de vida foi nesse sentido, de que as minhas filhas crescessem com aquilo que eu cresci. Eu não construí riquezas, eu andei pelo Brasil, portanto, tudo o que eu tinha ia ficando de uma cidade para outra, porque eu saía de um estado, ia para outro, e quando eu voltava, eu começava uma vida quase que de missão, portanto, nunca houve ali aquele apego a coisas. E eu sempre disse às minhas filhas que o mais importante que eu tinha para deixar para elas era este amor por Jesus. Portanto, eu particularmente não encontrei muita dificuldade em conciliar eu diria esses 3 papéis, de mãe, de mulher e de pastora ou de clériga, digamos assim, porque no Brasil eu já ainda apanhei um tempo do ministério ordenado no diaconato. Muito obrigada. E agora chegam-nos também aqui do DEL, chegam-nos perguntas quanto aos desafios que teve que enfrentar por ser ordenada ao Ministério ordenado. Então, pergunta, em primeiro lugar, se precisou de abrir mão de alguma coisa muito importante na sua vida para seguir esta vocação. Então, depois, por outro lado, qual é que é o maior desafio associado a isto e também qual é o maior prazer que retira da vocação que hoje exerce no Ministério Ordenado? Qual é o maior desafio, qual o maior prazer para si e de que é que teve de abrir mão? Eu, na verdade, nunca precisei abrir mão. Porque Deus, quando nos dá a bênção do ministério ordenado, não nos dá para que nós possamos abrir mão de coisas que sejam importantes para nós, não é? O desafio, talvez o maior desafio que eu tenha vivido, ou que ainda viva, seja o de ver tantas dificuldades no caminhar de tanta gente que, por mais que a gente queira chegar perto, há ali uma barreira e uma distância. Há desafios. O meu maior desafio é exatamente muitas vezes não poder ir a todas aquelas pessoas que eu sei que precisam ser assistidas. Esse tem sido um desafio muito grande. Primeiro, porque nós vivemos hoje. Eu no Brasil tive a oportunidade de viver um ministério muito presente com os meus paroquianos, não é muito próximo. Eu sempre gostei de um ministério de proximidade. E por eu gostar deste ministério de proximidade, eu sempre tive ali uma aceitação muito grande das pessoas, porque as pessoas querem um contato pastoral, elas querem ser visitadas pelo pastor, elas querem que o pastor ore, elas querem que o pastor lhes dê um telefonema e viver este ministério de proximidade. Aqui, para mim, é um desafio por causa da distância, muitas vezes, dos paroquianos, não é? E uma das coisas, para mim, o maior prazer neste momento, e apesar de todas as dificuldades que nós estamos a viver com a pandemia, eu tenho tirado um prazer enorme em telefonar para as pessoas. E por perceber
o contentamento dessas pessoas, quando eu digo, olha, reverenda Ilma, queria saber como é que você está, a satisfação dessas pessoas em receberem um telefonema de um pastor, que não é nada mais do que a obrigação pastoral. Então, eu tenho um prazer em dizer, olha, minha irmã, eu estou ligando para fazer a oração da manhã consigo por telefone. E tem sido algo para mim extremamente prazeroso. Não há nada que me possa recompensar que não seja a certeza de que Deus está assim cuidando para que esse trabalho vá sendo continuado. Eu não precisei abrir mão de nada. Eu, quando vim para Portugal, eu não abri mão de nada porque Deus, de alguma maneira, já tinha propósitos e planos na nossa vida, dos quais a gente desconhece num primeiro momento, não é? E quando eu vim para Portugal, eu pensei, e agora, quem é que vai tomar conta do ponto missionário? Mas surgiram tantas outras pessoas para o fazerem, e aqui, abrir mão seria deixar de estar no ministério, portanto, eu não precisei abrir mão. No tempo certo, o Senhor me colocou de volta no altar, e eu acho que tem sido assim o meu maior prazer, está naquela confiança de que o que está sendo feito é aquilo que Deus vai permitindo e que o que está sendo feito é feito com toda a entrega, com todo o meu ser, porque eu descobri muito cedo, lá nos 16 anos, quando eu voltei para a igreja, que eu não podia viver sem Deus. E eu disse, Senhor, eu não quero, não posso e não sei viver longe da tua presença. Portanto, eu vivi muitos percalços, digamos assim, na minha história. Eu perdi uma criança com 5 anos de idade e mesmo esta dor mais intensa e mais aguda que eu vivi no passado, não me afastou do foco que era, Deus, eu não sei viver sem o Senhor, eu não tenho aquela criança que o Senhor me deu, porque ela foi para ti, porque ela era tua, mas eu quero continuar a fazer o teu trabalho. Eu quero continuar a ser instrumento teu para que outras pessoas também sejam edificadas através disso. Portanto, eu não diria que eu tenha precisado abrir mão de nada. Porque a única coisa que eu podia abrir mão de Deus era de Deus, e de Deus eu não posso abrir mão, porque sem Deus eu não tenho condições de viver. Muito obrigada, reverenda Ilma, pela resposta que também nos inspira. E chegou-nos mais uma questão, desta vez da Sofia Cabral, que pergunta o que é acha que a Igreja Lusitana pode fazer para promover as vocações para o ministério, e também aqui ao encontro da questão que Jesus já nos deixa sobre o que é que está a ser feito, e também o que é que a reverenda Ilma acha que pode ser feito, não é? Para promover as vocações para o ministério, nesta altura de crise vocacional ou de excesso de secularismo, que a reverenda Ilma falava há pouco. Eu penso que a igreja, Mariana, nós, enquanto igreja lusitana, temos um número muito pequeno, não é? Sobretudo de jovens, digamos assim. Não estou a dizer aqui que as vocações devam partir apenas dos jovens. Mas bom seria que sim, que fossem, porque nós já estamos envelhecendo daqui a pouco, não é? Quem é que vai ficar pelo caminho para dar continuidade ao trabalho? Eu penso que, muito antes de pensarmos em o que se pode fazer para despertar as vocações desses que já estão, nós temos que tentar perceber, e eu penso que no nosso grupo, no nosso meio, no grupo do próprio Sigil, há pessoas com vocação, não é? Talvez o que falte é tentar fazer um trabalho mais direto, uma entrevista mais clara. Olha, tentar colocar as coisas de forma muito clara. Eu penso que o seminário de imersão no anglicanismo já é algo que a igreja está fazendo, no sentido de tentar descobrir as vocações, não é? Para mim, esta partilha do seminário que a diocese tem feito já é um ponto. Mas há outras coisas que parece que precisam ainda ser mais claras. Nós temos pessoas
na comunidade. Eu vou dar um exemplo, talvez, da nossa Catarina, não é? Que ela se denomina missionária leiga, parece. Eu vejo um chamado em Catarina. Eu sei que a Catarina tem um ministério para ser desenvolvido, não é? E não só a Catarina, nós temos outras pessoas na paróquia de São Tomé que também têm ali uma paixão, que demonstram ali uma paixão pelo serviço e pelo reino de Deus. Eu penso que talvez neste contexto, como você disse e que já foi referido antes, da escassez, digamos assim, da crise das vocações, talvez chegar de forma mais clara, colocar a importância de se desenvolver o ministério ordenado entre jovens, entre meninas, entre raparigas, para que as pessoas possam perceber a nossa necessidade, porque também isto passa pela necessidade da igreja. Nós temos na igreja lusitana paróquias onde um pároco só está responsável por 2 ou 3 paróquias. Se nós começarmos a pensar em estudos mais específicos, não é? Com temas mais específicos, tentando trazer para os jovens a importância de estar atentos àquilo que Deus pode estar chamando cada um a fazer. Quem sabe, passando também por aí, por estudos mais claros, digamos assim, vamos colocar as coisas de forma mais clara. Olha, nunca pensaste que Deus está te chamando para o ministério ordenado? Talvez seja também por aí. Mas eu acho que o seminário já é um caminho que pode estar assim sendo utilizado para despertar vocações. Bem, então se calhar também enquanto igreja sermos mais para os outros e para os jovens da nossa igreja, como aquelas pessoas que a reverenda Ilma foi tendo na sua vida e que também lhe foram interpelando e também a foram chamando de forma mais direta. É um desafio que também se deixa aqui à igreja. Temos mais uma pergunta, reverenda Ilma, que nos chegou da Inês Sacouto, que pergunta se a reverenda Ilma sente algum tipo de barreira hoje na sociedade portuguesa, de forma geral, sente algum tipo de barreira quando se apresenta aos outros como uma presbítera? Qual é que é a reação que ainda temos na nossa sociedade portuguesa? Barreira, não, da minha parte, não sinto por parte dos outros. Ainda é... Pronto, eu estou muito à vontade para me apresentar enquanto presbítera e já fiz algumas provocações, inclusive, em algumas reuniões em que eu uso mesmo o colarinho, que é para poder dizer, olha, eu estou aqui e sou presbítera, e participei, inclusive, de algumas reuniões em que o colarinho incomodou muitas pessoas, não é? Sobretudo, assim, nos meios evangélicos, digamos assim, onde na própria sociedade portuguesa, em igrejas evangélicas, onde as mulheres não são ordenadas, né? Eu tive a oportunidade de participar de 2 eventos e fui com o colarinho e parece-me que arrancaram o colarinho assim nos primeiros olhares. E percebi isso de forma muito clara. Eu não sinto constrangimento nenhum com isto, mas sinto que por parte de algumas pessoas ainda há alguma distância. Mas será? Mas isto é bíblico? Isto não é bíblico? Então, por que esta pessoa está aqui a usar um colarinho? Eu participei de uma palestra promovido pelo capelão, não é, do Hospital de Santa Maria, e fui mesmo com o colarinho, e os padres ficaram assim um bocadinho tipo desconfortáveis com a minha presença, e eu fui me apresentar como presbítera da Igreja Lusitana. E eles não sabiam onde era que colocavam as mãos, porque não sabiam se estendiam as mãos para me cumprimentar, ou se ficavam assim meio que, tipo, é muita ousadia esta mulher vir para cá, para esta reunião, e vir com o colarinho. Portanto, a barreira não é minha, não me constrange nem um pouco, mas eu sinto que algumas pessoas ainda se sentem assim com alguma restrição em relação a isso. Por exemplo, eu faço parte do grupo do Alto Comissariado, e nas primeiras reuniões eu ia com o colarinho, então era muito interessante, porque nós temos ali muitas igrejas, né, muitas religiões sendo representadas, mas há uma tranquilidade, digamos assim, muito grande entre todos aqueles participantes que estão ali. Portanto,
entre o grupo das diversas religiões. Eu não percebi, eu não senti nenhuma restrição. Mas nessas duas reuniões, sim, senti ali algum entrave. Vai acontecer sempre, porque nem toda a gente vai aceitar, não é? Nós tivemos uma experiência em Lisboa, inclusive, numa paróquia católica romana que tinha feito uma solicitação do bispo para uma parceria de estudo bíblico, e quando eu respondi, me colocando à disposição, dizendo que era presbítera, imediatamente foi abortado aquela parceria. E a conclusão que a gente chega é que eles não contavam que fosse lá uma mulher presbítera, eles queriam era mesmo um reverendo. Mas eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Muito bem. Enquanto sociedade, então, ainda nos faltam dar alguns passos, mas também já demos muitos. Sim, sim. E continuaremos esse caminho, também com a ajuda de pessoas como a Reverenda Ilma, que partilhando este testemunho, como fez aqui hoje, já nos deixou uma série de pistas de reflexão que levaremos agora para repensar, para pensar no nosso caminho conjunto e futuro. Então, Reverenda Ilma, se lhe parecer bem, ficávamos por aqui hoje, nesta sessão, e para terminar, Sim. eu fazia-lhe só o desafio de, se pudesse resumir este seu percurso espiritual e de discernimento e de descoberta que nos apresentou aqui hoje, se pudesse resumir numa palavra, qual é que seria? Entrega. Entrega. Entrega, e vemos também na Reverenda Ilma a humildade de quem nunca procurou estar onde está, mas onde foi também sempre estando atenta aos sinais que lhe iam chegando, e agradecemos-lhe também muito por esse exemplo. Então assim encerramos, e encerramos celebrando também o mês do Dia da Mãe, que é este, mas também o mês em que a Igreja Anglicana do Brasil celebra 35 anos do Ministério Ordenado Feminino. E então encerramos agradecendo a todas as mulheres que têm servido no clero, as várias igrejas anglicanas no mundo, sendo para nós o exemplo das mulheres que na Bíblia vemos que ficaram com Jesus na cruz até ao fim, e também as mulheres que dele foram cuidar passado 3 dias. Então agradecemos a todas estas mulheres o exemplo que têm dado, e em particular, e em nome da Igreja Lusitana, agradecemos especialmente às 3 presbíteras e às 2 diáconas, que com amor e sentido de serviço têm vindo a pastorear as nossas comunidades. À Reverenda Ilma, um obrigado muito especial por ter aceito estar aqui hoje connosco, e a coragem para também partilhar esta sua experiência, este seu caminho pessoal. Então, muito obrigada por isso. De resto, quanto a nós e a todos os que nos estiveram a ver, muito obrigada por terem estado desse lado e também a apoiar a iniciativa deste grupo, que é pequeno, mas que pretende mesmo transformar corações. Então, encontramos-nos agora semanalmente às quintas-feiras em Tudo o que Querias Saber Sobre, e fiquem à espera para saber quem vai ser o próximo convidado e o próximo tema na próxima quinta-feira. Então, até lá, muito boa noite e muito obrigada.